Eu já peço à igreja que esteja abrindo a nossa Bíblia em Efésios, capítulo 6, do versículo 10, seguindo. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele usa de uma metáfora, falando aqui das vestes de um soldado romano que se protege contra o exército inimigo, contra o mal. Ele usa dessa metáfora para instruir o cristão a se proteger contra os ataques, as investidas de Satanás. E é um chamado à resistência ao mal, baseado na dependência do poder de Deus, do Evangelho. Porque esta luta não é vencida pelos braços humanos, pela força humana, pelo entendimento humano, mas é vencida pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. Que nós venhamos sempre estar firme nesta palavra, sempre resistente às tentações, vigiando os pensamentos, as ações, as atitudes, tudo isso, pensamento, ações, atitudes, tem que ser de acordo com o Evangelho, porque isso é sinal de vitória para os crentes, mas de derrota para Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. E ele nos diz, ele nos afirma que esta luta não é uma luta física, mas sim espiritual. Há um campo de batalha, que é na mente, como eu falei aqui, citei, onde o inimigo, desde a antiguidade, desde o princípio, ele ali colocou dúvida na palavra de Deus, levando à queda do homem. E ele é insistente, ele está a todo momento ao derredor, tentando fazer com que o cristão venha ferir a fé em Deus, a fé na palavra de Deus. E Paulo, ele convida a igreja nesta noite, para que nós venhamos tomar da armadura de Deus. Cada peça aqui tem um significado, é uma virtude, uma qualidade, que nós precisamos revestir dessas virtudes, dessas qualidades divinas, para que nós possamos estar firmes às investidas de Satanás. Ele inicia dizendo: no demais, irmãos meus. No demais, irmãos meus. Olha a firmeza que este homem estava na salvação, ciente na sua nova identidade, identidade de filhos. Porque muitas das vezes tem pessoas que se perguntam a si mesmo se realmente é filho de Deus, se realmente está salvo. Isso não vem de Deus. O inimigo, ele quer colocar dúvida na mente do cristão. A palavra nos diz em Romanos 5:10 que se nós, quando eram inimigos de Deus, a inimizade se dá no pensamento. Paulo, ele diz aos Colossenses: inimigos de Deus no vosso
pensamento. Não pensávamos como Deus, andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade do inimigo. Se nós, que éramos inimigos de Deus, pelo sangue de Jesus, fomos reconciliados com Deus, e agora, depois de sermos agora reconciliados, muito mais seremos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos tomar o capacete da salvação. Esta palavra, ela nos protege de toda dúvida, porque Paulo ele reconhece a sua nova identidade de filho, e também reconhece a nova identidade da igreja. Porque tem pessoas que nos chamam de primo, mas nós não somos primos, não, nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Aqui está um povo o qual o Senhor comprou, e não foi com dinheiro, e sim com o sangue de Jesus. Nós temos que estar com esta mente firme na salvação, não deixar que venha dúvida no coração do cristão. Há um combate, há uma batalha, mas em nome de Jesus nós somos mais que vencedores. E nós queremos estar aqui esta noite cheio do Espírito de Deus, da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Do demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. É um chamado a se revestir de Deus, porque somente Deus pode suprir a alma do cristão, dar ao cristão proteção, segurança para as investidas de Satanás. Ele alimenta o nosso espírito com a sua palavra. Aqui é uma dependência. Paulo está dizendo, nós temos que ser sempre dependentes de Deus, porque essa luta não se vence com os braços humanos, não é com o entendimento humano, mas é no poder de Deus. Que poder é esse? O poder que há no Evangelho, na palavra de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. O Evangelho, ele nos condiciona a cada dia, ele nos protege, ele nos dá direção, ele nos dá habilidades para lutar esta batalha que é constante no mundo espiritual. Satanás ele não desiste, a todo momento ele está ao derredor. Isso ele fez com o nosso mestre, com Jesus Cristo, 1, 2, 3 vezes insistindo, e nós precisamos resistir. Nós precisamos sempre estar sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, para que ele venha fugir. Sem Deus nada podemos fazer. Isso está em João 15:5. Nada podemos fazer sem Deus. É Ele que é o general do exército, é Ele que dá estratégia ao cristão na batalha, no mundo espiritual. É Ele que dá discernimento a falsos conhecimentos, que quer estar acima do verdadeiro conhecimento que há em Cristo Jesus. Paulo ele faz um alerta aos Colossenses: tenha cuidado para que ninguém vos torne presa sua, com filosofias vãs, com falsos conhecimentos que se levantam contra o verdadeiro conhecimento de Deus, com tradições de homens que não andam segundo a vontade de Deus, segundo o Evangelho de Deus. O objetivo é levar a mente humana, cada mente, cada pensamento, à obediência à graça de Deus, ao Evangelho de Deus. Este é o propósito de Deus a enviar a sua palavra, fazer com que as mentes estejam firmes e seguras na tua palavra, e não venhamos deixar que o inimigo ponha dúvida em nosso coração, porque o Senhor nos viu morto e Ele nos deu vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. O poder do Evangelho. Deus é o nosso escudo. A nossa relação com Deus deve ser, como o salmista diz, relação de amor, de confiança, sabendo que Deus é quem nos arma de poder para batalhar essa guerra, como eu citei.
Eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço do Senhor. Nós não temos como estar sozinhos. Nós temos um general do exército, é Jesus Cristo. Jesus Cristo está à frente deste exército. E nós estamos vitoriosos em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra em Salmos 18. Nós voltamos aqui depois para o texto. Glórias a Deus. Salmos 18. A partir do versículo 30. Diz assim o salmista, ele inicia falando da sua relação de amor, que ama, confia. Ele diz: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor, meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem me refugio. Ele é o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Em Deus ele reconhece segurança, em quem pode confiar, um abrigo seguro, o Deus que dá proteção, o Deus que dá vitória. No versículo 30 diz: o caminho de Deus é perfeito, não há como nós tropeçar, não há como nós sermos derrotados. É perfeito o seu caminho. Nós somos guiados por um Deus poderoso, um Deus que nos dá vitória em meio à adversidade, porque o inimigo ele está lançando flecha, como os exércitos faziam na antiguidade, botavam fogo na ponta da flecha e lançavam para causar pavor, medo, desespero. Mas Deus ele nos oferece o seu escudo, a sua proteção, a sua graça, a vitória na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor, pela fé à palavra. Ele diz: a palavra do Senhor é pura, é confiável, não há dúvida, não há intenção má. Nós precisamos sempre crer nesta palavra, sempre guardá-la no coração, sempre estar alinhada à palavra de Deus, para que nós venhamos resistir às tentações do inimigo. Versículo 31, ele diz mais ainda, seguindo: a palavra do Senhor é pura, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Todos que buscam em Deus têm segurança, têm proteção. Aleluia, glória a Deus. Torre forte é o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Para Ele corre aqueles que o confiam. Nós confiamos no Senhor, é para Deus que nós corremos e encontramos segurança. Grava esta palavra: torre forte é o nome do Senhor. É um lugar seguro em que nós temos vitória e proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos perder a comunhão, a fé na sua palavra. Versículo 31: pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? É onde nós estamos firmes e seguros. É Deus que nos arma de força e aperfeiçoa o seu caminho. Faz os meus pés como os das costas, coloca-me em segurança nos lugares altos. Deus é que nos dá habilidade, força, segurança para a batalha. É Ele que nos dá essa disposição para levar em um mundo de confronto, em um mundo de guerra, a paz, pela presença de Jesus Cristo. É Ele que nos arma com as vestes espirituais, a sua palavra, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Paulo ele quer instruir ao cristão: revista da armadura de Deus, esteja sendo cada dia aqui preparando para os ataques, porque ele não para, ele não desiste, ele está a todo momento lutando para fazer com que o cristão perca a fé, abandone a graça. Muitos já estiveram no meio da congregação do justo e hoje não está mais, porque perderam a firmeza. Paulo ele tem essa preocupação, ele vai falar aos coríntios: eu temo que muitos sejam enganados, e muitos estão sendo enganados por falsos conhecimentos, doutrinas que não procedem da verdade, não fala de acordo com o evangelho da graça, não está alinhado à vontade de Deus. É Ele, versículo 31, ele adestra as minhas mãos para o combate, os meus braços quebram o arco de bronze, dá habilidade para a batalha. As nossas mãos são habilitadas por Deus para abençoar o povo com a palavra de Deus.
para repreender as investidas do inimigo. É Ele que nos fortalece os pés a cada dia. Nós precisamos nutrir da sua palavra, precisamos sempre buscar conhecer a sua vontade através desta palavra. Não podemos dar por contente. Não, muitos já têm abandonado a Bíblia, estão dando ênfase em livros de romances, em outros livros aí de pensadores. Não é o homem que vai nos dar vitória, e sim é Jesus Cristo que já nos deu vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele adestra nossas mãos para a peleja, para a batalha. Olha, a guerra, quantos olhos estão focados aí na televisão, lá na guerra, lá no Oriente? Quantos esqueceu que o combate aqui começa aqui na mente? O cristão é aqui. O combate que tem constantemente lutas. Batalhai pela fé, como Judas diz, batalhai pela fé, para que não venha, ser ferido pelo inimigo, para que não entre no coração dúvida nenhuma, porque assim ele fez com Eva lá no jardim do Éden. Ele pôs dúvida na palavra de Deus, e muitos estão assim colocando dúvida na palavra de Deus, levando ao cristão a perder essa fé, a ferir a fé na palavra de Deus, mas que nós venhamos sempre crer na palavra de Deus. Pedro também ele diz que há uma herança incorruptível, incontaminável, que não está nessa esfera terrena, mas no céu. E ele diz: pela palavra de Deus, pela fé na palavra de Deus, nós somos guardados. Quando nós cremos na palavra de Deus, essa fé em obediência, cria-se um escudo espiritual. O inimigo não tem força, não tem flecha que nos atinge, porque quem está à frente é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está à frente da batalha é Jesus Cristo. Quando por terra a seta do inimigo, os laços de Satanás, é Ele que guerreia para este povo, é Ele que está à frente do exército. Ele é o general do exército do Deus vivo. Nós temos um Deus poderoso à nossa frente. Nós temos que seguir as instruções do general. Não podemos guerrear com a nossa força. Não tem como nós ter êxito, vitória nesta batalha. Enquanto nós estivermos seguindo o nosso coração, enquanto nós estivermos seguindo nossos pensamentos, eu vou deixar bem claro: é derrota para o cristão. É derrota para o cristão. Paulo ele instrui, reveste da armadura de Deus. Volta lá Efésios 6. Ele diz no versículo 11: revestivos de toda a armadura de Deus. Por que de toda a armadura de Deus? Porque o soldado ele não usa apenas a espada, o capacete. Cada peça da armadura de um soldado aqui, Paulo está fazendo aqui, usando de uma metáfora, significa uma virtude, a confiança, a honestidade, a integridade, a fé, a retidão, um coração coberto pela justiça de Deus. É isso que ele está dizendo. O cristão ele tem que estar assim, com toda a armadura de Deus, revestido de toda a armadura, assim como um soldado romano usava da sua armadura para proteger contra o exército inimigo. O cristão também tem a armadura de Deus, a sua palavra. Ele oferece a sua armadura ao verdadeiro cristão, aquele que deseja ser revestido de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Olha, ele tem astúcia, vive de engano, não tem nada que oferecer de bom. Ele quer ser reconhecido, como ele fez, tentou fazer com Jesus. Dou tudo isso aí, se prostrar e me adorar. Adoração somente a Deus. Adoração é reconhecer o caráter divino. Ele queria ser reconhecido, mas o que ele tem para oferecer se não mentira? Mas Jesus tem. Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o príncipe da paz, é o Deus que está conosco. Ele é maravilhoso, Ele tem para nos oferecer. É
pela fé em Jesus Cristo que nós somos vitoriosos de toda esta guerra, essa batalha. Reveste de toda a armadura de Deus, para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Não podemos ignorar o seu ardid. Não. Tem um filme aí, não sei se os cristãos já ouviram. Eu vi uns trechinhos na internet, ou Joara, onde um homem desafiou o inimigo com as suas forças. Meu Deus, que heresia! Ninguém pode vencer se não crer em Jesus Cristo. Ninguém. Jesus nos deu vitória na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele despojou o inimigo na cruz. Despojou. E tem gente ainda querendo guerrear com as próprias forças. É um derrotado, é um coitado. Não conhece que a vitória vem no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois ele vai afirmar no versículo 12: essa luta não é uma luta física, mas espiritual. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue. E sim, ele afirma, contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. É contra o espírito das trevas, contra as armadilhas que ele põe. E há muitos ainda que estão seguindo eles, muitos. O próprio Paulo, em Efésios 2, voltando, ele fala da condição espiritual daqueles que ainda não aceitaram Jesus, daqueles que ainda não morreram para o pecado. Ele vai dizer que a condição espiritual é a condição de mortos nos vossos delitos e pecados. Essa era a condição da igreja que se faz presente agora. Nós não tínhamos Deus, não tinha esperança. Ele vai dizer no versículo 2 que andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar, segundo o Espírito que hoje opera, que agora opera nos filhos da desobediência. Observe que está no presente. Há muitos que estão sendo guiados pelo espírito das trevas. Muitos que estão sendo doutrinados por doutrina de demônios, doutrina de homens. Não é segundo o Evangelho de Deus. Não é segundo a palavra de Deus. E precisa ser libertos. E Deus quer nos preparar para trazer a sua presença. Nós estávamos assim, mas Deus nos deu vida, e vida em abundância. Ele veio com esse desejo. Está no coração do inimigo matar, roubar e destruir, mas está no coração de Deus dar vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Vida espiritual. Muitos têm nome de que vive, mas está morto. Está nesta condição, no versículo 2: mortos, seguindo o curso deste mundo. Se nós for aprofundar, ele vai falar: e era o filho da ira. Tem gente que fala que, tem gente que diz assim: tem muitos lá fora que é melhor do que cristão. Não é não, meu filho. Porque os que estão lá fora é filho da ira, nós somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é melhor do que os cristãos, nós estamos lutando aqui. Nós temos um general à frente combatendo a guerra, a batalha. Jesus está à nossa frente. Louvado seja o nome do Senhor. É Jesus que está à nossa frente. Precisamos sempre estar lutando. Abra aí, 2 Coríntios 10. Hoje nós voltamos a 2 Coríntios 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3. Diz assim, 2 Coríntios 10, 3: Pois embora andando na carne, não militamos segundo a carne. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínio e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo
todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Há alguns que estavam ali acusando Paulo de estar andando segundo o entendimento, guerreando segundo as próprias forças, andando segundo a carne. Ele diz: embora eu estando neste corpo de carne, eu não milito, eu não guerreio segundo a carne. Mas ele diz: mas as armas que Deus oferece, a oração e a verdade, a fé na palavra de Deus, elas são poderosas em Deus para a destruição de toda a fortaleza. Ela é poderosa para colocar no chão todo falso conhecimento que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, toda doutrina que é contrária à fé cristã, todo raciocínio vão. A oração, a fé na sua palavra. E ele tem um objetivo ao escrever aos Coríntios. Qual é o objetivo? Vai ser no final do versículo 5: levar cativo todo pensamento à obediência. Todo pensamento à obediência de Cristo. Fazer com que todo homem obedeça à verdade. Fazer com que todo homem esteja na mente firme no conhecimento de Deus e não ser enganados. Porque por faltar amor à sua palavra, muitos já estão sendo enganados. Muitos. Deus envia a operação do erro para que não se salve, porque não tem amor à palavra de Deus, não deseja conhecer a palavra de Deus, não se reveste da palavra de Deus. Como é que vai vencer? Como é que vai se proteger contra as astutas ciladas de Satanás? As investidas do inimigo é constante. Ele atua nessa esfera aqui. Ele começou lá no Jardim do Éden, influenciando a Eva a cumprir com o desejo do coração. Ele quer que o homem o reconheça, se sujeite. E ele é paciente, ele vai insistindo, ele não para. Basta achar um membro, um fora do rebanho, que ele investe como um leão a caça. Olha como ele age de astúcia. Paulo está dizendo que as armas que o Senhor nos oferece, a verdade, a fé na sua palavra, a oração, ela põe por terra toda doutrina contrária à fé cristã, toda tentação enraizada no coração, todo falso conhecimento que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, toda filosofia vã. Há poder na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 11, vai um capítulo à frente, versículo 3. Olha o receio do apóstolo, a preocupação de Paulo com a igreja, com os santos. Ele diz no versículo 3: eu temo, porém, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade que é em Cristo Jesus. Olha a preocupação do apóstolo. Assim como a serpente enganou Eva, Eva ouviu de Deus, Adão ouviu de Deus: você pode comer de todo o fruto das árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não. Há limites. Deus colocou limite para o homem, porque no dia que você comer, morrerá. O inimigo, ele chega querendo passar uma imagem distorcida do verdadeiro Deus do qual nós servimos, como se Deus não fosse bom. Ele diz: foi assim que Deus falou: não comereis de todas as árvores do jardim. Olha, Deus colocou restrição: todas as árvores não pode comer. Ele disse: não, não é assim não.
Nós podemos comer do fruto das árvores, mas do conhecimento do bem e do mal, dessa aí não. Para que não morrereis. Ele disse: não morrerei, não morrerá. É porque Deus sabe que o dia que comer será como ele, conhecendo o bem e o mal. Colocou dúvida na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é confiável. É confiável, nós temos que crer. Não deixar que entre no nosso coração dúvida nenhuma. É o capacete que é usado para proteção da nossa mente, para que não haja dúvida, desassossego, incredulidade. Confia na palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor. Não deixe que o inimigo venha colocar dúvida, porque muitos estão aí dizendo ao cristão: não precisa ser assim também radical, não. Deus entende o seu lado, o importante é você estar feliz. Mas a ação que essa pessoa está realizando, o pensamento que essa pessoa está, as atitudes dessa pessoa, não é de acordo com o Evangelho. Não é. Porque o Evangelho é como um espelho. Ele mostra a realidade do homem. Ele mostra quem verdadeiramente é o homem. Muitos buscam ser reconhecidos, querem passar uma imagem ao próximo, uma boa imagem ao próximo. Mas Deus nos conhece, Ele sabe quem nós somos. A palavra dele nos revela quem nós somos. Nós precisamos ler a palavra de Deus para que nós reconhecemos e buscamos uma mudança, uma transformação, porque há poder na palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus. Ele teme que o cristão ele perca a fé, esteja seguro na palavra de Deus, seguro na salvação. Paulo iniciou: irmãos meus, ele iniciou sim no versículo 10. Ele cria na sua nova identidade. Não havia dúvida sobre a respeito da salvação, a sua mente estava segura. Não só ele reconheceu, ele reconhecia a salvação, cria na salvação, como ele também cria na nova identidade dos cristãos. Porque tem muita gente aí que não quer ver, não quer reconhecer, não sabe que nós somos filhos de Deus, porque não conhece o Mestre Jesus Cristo. Eu digo que passar a conhecer Jesus, vai saber que este povo aqui é amado e é um povo filho de Deus. Então, é um povo filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Volte aí no capítulo 2, de 2 Coríntios, no mesmo livro, versículo 11, perdão, versículo 10 e versículo 11. 2 Coríntios 2, 10, 11, diz assim: e a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo. E o que eu perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos os seus ardis. Olha, ele fala do perdão, do mandamento. Se alguém me entristeceu, não somente a mim, mas quero dizer a todos nós, porque nós somos um corpo. Quando nós levamos uma pancada no dedo, todo o corpo sente. Nós temos que ser sensível. Quando há injustiça com o próximo, não podemos fechar os olhos. Mas ele diz assim: basta essa repreensão. Pelo contrário, devemos perdoar para que essa pessoa não seja tomada por tamanha tristeza. Porque talvez a pessoa está ali gemendo, mas não tem força para pedir o perdão. E como cristão, firmes na fé, nós temos que sempre estar disposto a perdoar. E ele diz: se perdoar alguém, eu também perdoo. Por quê? Porque é um mandamento para todos. Porque tem gente que diz assim: você perdoou fulano? Sim. Se eu fosse você, eu não perdoaria. Tem pessoas que dizem assim: não, o que ele fez com você? Não, eu não perdoaria, mas o mandamento é perdoar. Por quê? Porque ele diz: porque não há perdão, está vencido pelo inimigo. Está sendo vencido pelo inimigo. Olha a astúcia, onde ele age. Fazer com que o cristão deixe de cumprir o mandamento de Deus. E ele alerta: não ignoramos os seus ardis. Tenha cuidado, seja vigilante. Seja
sóbrios, vigilantes, porque nós sabemos que o Espírito está pronto, mas a carne ela é fraca. Nós precisamos sempre alimentarmos a palavra de Deus, sempre estar cumprindo os seus mandamentos. 1 Pedro 5,8, vai lá em Pedro 5,8, a estratégia que ele usa para atrair a sua presa. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigiai, seja prudente, seja vigilante sobre os próprios pensamentos, as ações. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer ser como o nosso mestre. Ele usa das suas astúcias como um leão para atrair a sua presa. Enquanto o rebanho está unido, não tem como o leão atacar. Enquanto a igreja está em comunhão, não tem vitória para ele. Não há. Foi falado, a união é algo precioso, a comunhão é sinal de vitória para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele vê um afastado da comunhão, como o leão está de olho ali em um no meio do rebanho, basta que ele sair de junto do rebanho, aí ele está pronto para atacar. É assim que Satanás está agindo. Ele fica focado. Enquanto a igreja está em comunhão, não tem como ele prevalecer. Mas a partir do momento que a igreja perde a firmeza, aí ele tem a liberdade de inclinar ali o coração do homem para o mal. O conselho é no versículo 9: resista-lhe, esteja firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Talvez muita gente pode pensar, mas só comigo, não. Porque Paulo ele diz aos Filipenses: nós somos chamados não somente para crer, mas para padecer. Nós somos chamados para guerrear as batalhas do Senhor. Quem entra numa batalha é para lutar, guerrear. Então ele diz: resista. De que forma? Sujeitando a Deus. Tiago 4. Sujeita a Deus, resista o diabo, e ele vai fugir de vós. É obediência à palavra de Deus. Quando nós obedecemos, cremos e obedecemos a sua palavra, então é vitória, sinal de salvação, mas para o inimigo de derrota. Resista-lhe na fé. A cada dia lute. Efésios, vamos lá, Efésios versículo 13, ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Você está ciente que é preciso preparar para as investidas do mal, que essa batalha não se vence pela força humana, pelos pensamentos humanos. Você está ciente que precisa de revestir da armadura de Deus. Aí ele vai: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Havendo feito tudo, prudência, obediência, para que quando houver as investidas, nós estamos firmes, não seremos abalados. Não, Jesus estava ali firme, sendo tentado ali, mas ele firme ali, firme na vontade de Deus. Ele tentou 1, 2, 3 vezes. Olha, a única arma ofensiva é a palavra de Deus. Nós vemos o capacete, proteção, o escudo, proteção, a couraça da justiça, mas a palavra é ofensiva. Nós vencemos o inimigo com a palavra de Deus. Jesus venceu o inimigo com a palavra de Deus. Todo conhecimento que vem que é contrário às palavras de Deus, a palavra tem que estar no coração da igreja. Tem que estar no coração da igreja. Prudência,
Filipenses 27 e 28, primeiro, capítulo 1, 27 e 28, Filipenses aí na frente, só ali na frente ali, próximo livro ali, está encostadinho aí. Diz assim, ó, o mais importante, capítulo 27 e 28, o mais importante é que deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que nos ensina como nós devemos portar cada dia, em cada situação, em cada lugar. Aí ele diz, então quer vá e vos veja, que esteja ausente e ouça acerca de vós que está firme em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho, sem ser intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós, de salvação, e isso da parte de Deus. Se nós estamos retendo o Evangelho, como ele fala em 1 Coríntios 15, retendo o Evangelho, da maneira que o Evangelho é anunciado, é sinal de salvação, mas para eles de derrota. Nós devemos portar dignamente em todo momento. Não é só apenas para que o irmão nos veja. Não. Porque se o irmão não está presente, Deus está. Deus está vendo o que você está fazendo, o que nós estamos fazendo. Paulo está dizendo, esteja sempre assim em todo momento, de acordo com o Evangelho. Porque para a igreja, salvação, vitória, mas para o inimigo, derrota. Para aqueles que nos acusam, não tem fundamento. Não vai ter a confirmação, porque nós não somos acusados pela nossa mente. O problema é quando nós somos acusados pela mente. Aí é o problema. Enquanto muitos nos chamam de cretinho, enquanto muitos estamos acusando, o que não pode acusar é a nossa mente. Nós temos que estar firmes no Evangelho. Se nós estamos de acordo com o Evangelho, a nossa ação, a nossa atitude, nosso pensamento, pode falar o que falar. Nós não vamos se abater com isso, não. Pode mandar a festa que mandar. Nós temos um escudo na nossa frente, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14 diz assim: estai, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade. Cinto, prenda ali a armadura ali, com a verdade. Nós temos que ser honestos, íntegro, transparente, e não criar versões para sustentar fatos, não. Nós temos que ser transparentes. Da onde deve vir o conhecimento e a verdade? Não é da boca, dos lábios dos sacerdotes? Não está escrito em Malaquias? A instrução não vem dos lábios do sacerdote? A verdade não deve estar nos lábios do sacerdote? Aqui não somos sacerdotes de Deus? Deus não nos fez reis e sacerdotes? Paulo nos diz a Timóteo que a igreja não é coluna e esteio da verdade. Coluna e esteio da verdade é que sustenta. Quando nós estamos na verdade, transparente, nós somos firmes, nós não se abatemos. As acusações que se levantam caem por terra, porque a nossa mente não vai nos acusar, porque nós estamos na verdade, nós estamos firmes. Não podemos deixar que ponha dúvida na nossa mente. Não, há um combate, o campo na mente humana. Por isso que quando fala arrependei-vos, metanoia, mente, mudança no pensar, no agir. Nós temos que ser transformados cada dia, conhecendo o Evangelho de Deus, porque tem muitas mentes aí que estão sendo cativadas. Não é cativada a obediência à verdade, mas é cativada pelo mal, pelo espírito das trevas. Não conhece a verdade. Ele está dizendo, no versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. O nosso coração deve ser coberto com a justiça em retidão, sempre em retidão, sempre praticando boas ações. Devemos sempre nos purificar por meio da palavra de Deus. Tiago 4,
Vai lá em Tiago 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de mente dividida, purificai o coração. Olha, é um convite. Por meio da palavra de Deus, se achega a Deus e Ele chegará a nós. Aí Ele aconselha: lavai as mãos, pecadores. Tire os atos errados das nossas mãos, e vós de mente dividida, que não está firme na palavra de Deus, que não está seguro na salvação, que não tem uma fé convicta na palavra de Deus. Ele diz: purificai o vosso coração, purificai o coração, porque tem muitos corações que os pensamentos são más. Gênesis 6 fala que uma geração estava inclinada para o mal. Uma geração estava inclinada para o mal. Todos os pensamentos do coração eram más continuadamente. E ele convida: purificai os corações, porque aquele que tem um coração puro verá a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que está com o coração revestido da justiça e retidão, e esses vão ver o Senhor, a face do Senhor. Vamos estar eternamente com o nosso Deus. Nossas ações devem ser de acordo com o Evangelho. 1 Pedro 2, versículo 11. Segue aí o próximo livro. 1 Pedro 2, 11 diz assim: amados, 1 Pedro 2, 11: amados, peço-vos como a peregrino e estrangeiro, que vos abstenhais dos desejos da carne, os quais combatem contra a alma. Olha a guerra interna. A carne contra o espírito contra a carne. É uma luta, um combate. Paulo, nós lemos o capítulo ali 4, Tiago, capítulo 4, nós vemos de onde vêm as guerras e as pelejas. Não vem dos vossos prazeres, dos vossos membros, não é de dentro. Não surge dentro do coração do homem. Combateis e guerreais, cobiçais, mas nada tendes, e não vão ter porque não pede. Quando pede, pede mal, para os próprios prazeres. Muitos estão com o coração em indiferença. Muitos estão com o coração amargurado, em inimizades. Mas hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, cai por terra em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12: o vosso procedimento entre os gentios seja correto, esteja reto, de acordo com o Evangelho, para que naquilo que fala mal de vós como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Não vão ter fundamento quando o acusar o cristão. A mente nossa não vai ser acusada, porque as nossas ações estão de acordo com o Evangelho, o procedimento, as atitudes. Pode caluniar, mas cai por terra toda língua que se levanta contra o verdadeiro servo de Deus. Toda seta do mal cai por terra, em nome de Jesus, porque nós estamos firmados no Evangelho, em Cristo Jesus. Não é no que eles nos dizem, não é no que nos falam. Nós andamos de acordo com o Evangelho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Voltamos lá, versículo 15. Diz assim: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O soldado, ele usava também
dessa peça para estar ali firme, é uma das peças ali da armadura do soldado. E ele diz: e calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. Deus é que nos condiciona a levar a paz em um mundo de guerra, em um mundo de conflitos, nos lares, no trabalho. Deus é que nos dá essa habilidade. Nós temos que ter essa disposição, está falando de disposição em levar a paz. Porque que Mateus nos diz: bem-aventurados os pacificadores, pois esses serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Aonde a guerra nós levamos a paz. Não, nós não podemos fogo, não. Não. Nós não podemos ser como o mundo, que usa dos pés, corre para o mal. Está lá em Eclesiastes, em Provérbio, perdão. Já ouve aqui, já corre para a casa do varão e vai falar: o fulano falou de você. Não. Nossos pés têm que estar com essa disposição de levar a paz. Em conflitos, paz. Nós somos chamados para a paz. Se depender de vós, tenha paz com todos. Paz com todos. O fruto da justiça semeia em paz com aqueles que promovem a paz. Quem está disposto a promover a paz tem que estar ciente disso. Tem que estar com essa disposição, sempre preparados em levar a paz. Romanos 10, 15. Romanos 10, 15. Quão formoso, vamos ler, para que fique memorizado. Quão formoso és os pés, Romanos 10, 15. Diz assim, ó: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés do que anuncia a paz, dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são! Algo maravilhoso que Deus ama é ver o seu servo, o cristão, levar a paz onde há conflito, onde há guerra. Apaziguar, não inflamar. Isso aí é do inimigo. É isso aí que Satanás sabe fazer. Não, a igreja foi chamada para a paz. Promover a paz, tem que estar com disposição, calçar os pés na preparação do Evangelho. O versículo 16 diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha, eu citei todos os dardos inflamados do maligno, as investidas, os ataques, como o exército ali fazia com o fogo na flecha lançando, para que ali cause pânico, desespero. Assim que ele age, quer causar desespero, pânico no meio do povo de Deus, tormento. Mas Deus nos oferece o seu escudo, a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que crer na sua palavra. Ele é o nosso escudo, fortaleza, socorro presente no tempo da angústia. É Deus o nosso escudo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós cremos nesta palavra, como eu disse, há um escudo, há uma barreira. A flecha, os ataques do inimigo não nos atingem. Precisamos confiar. Salmo 125. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. É no crer que está a nossa confiança, é na convenção que está a salvação, como diz o profeta. É quando nós cremos, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, e onde há amor há confiança. É por nós convertermos aos seus caminhos que está a salvação. Essa é a vitória que Deus nos dá contra todas as putas ciladas do inimigo, contra os dados inflamados do inimigo. Ele oferece proteção ao escudo,
a proteção. Para que nós venhamos ser vitoriosos e não cair diante do exército inimigo. E no versículo 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, capacete, mente firme, mente segura na salvação, não duvidando da palavra de Deus. Essa palavra é confiável, não há dúvida, não há intenção má, não. O desejo é que nós venhamos ser guardados pela fé a sua palavra, não é palavra de homens que aqui tem escrito, não é como muitos têm aí, não. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A única arma ofensiva, a palavra de Deus. Jesus, ele estava ali no início da sua caminhada, e ali ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele estava na direção do Espírito de Deus. E ali, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, houve uma necessidade. E o inimigo, ele tenta na necessidade humana. Jesus ali teve fome. O tentador, ele chega e vai tentar: se tu és filho de Deus, olha a ousadia dele. Quer fazer com que não creia na identidade. Assim que ele tenta aos cristãos: será que você mesmo realmente é filho de Deus? Se tu és filho de Deus, manda que transforme essas pedras em pão. Jesus responde com a palavra. Não é como o filme lá, o cara estava guerreando com Satanás, não sai no braço, não. Não, essa vitória não é no braço humano, não. É no poder de Deus, é na palavra de Deus. Heresias, olha, confrontando no braço com o inimigo. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. É Deus que nos supre, que nos nutre, que nos fortalece o Espírito para a vida eterna. Não é apenas o alimento físico, não. É a palavra de Deus que nos leva para a vida eterna. É ela que nos sustenta diante das guerras, das investidas do inimigo. Mas ele não parou por ele. Ele leva Jesus ali ao templo ali, coloca um lugar alto e diz assim: se tu és filho de Deus, olha de novo, pula daqui abaixo, porque está escrito. Ele citou a palavra de Deus, mas não obedece a palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus. Porque está escrito: aos teus anjos dará ordem para que não tropece, para que não venha cair. Também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Ele queria que Jesus fizesse a sua vontade, indo contra a vontade de Deus, forçando a Deus cumprir com a sua palavra. Nessa insistência, ele não parou por aí. Ele leva ao monte e diz: olha, todo esse reino aqui, ó, porque o mundo está influenciado pelo mal. O mundo está influenciado pelo mal. Te darei se apenas prostrar e adorar. Também está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus. A Ele somente prestará culto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele queria ser reconhecido, mas como eu disse, o que há nele é somente mentira e engano. Mas em Jesus a verdade, louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus a vitória. É com a palavra que nós vencemos o inimigo. É com a palavra de Deus, não é no braço humano, não é no nosso entendimento, é com a palavra de Deus. Isaías, ele vai citar no capítulo 8, a partir do versículo 19, porque havia alguns ali chamando o povo a consultar médios e feiticeiros, para que consultemos os mortos. Aí o que é que Isaías diz ao povo? Responde para eles dessa maneira: se chega alguém induzindo aí a espiritismo, a médios, a feiticeiro, para que venha consultar os espíritos dos mortos, responde para essa pessoa dessa forma que eu vou dizer aqui agora: nós temos um Deus vivo e verdadeiro que combate por nós. Nós temos um Deus que revela a sua vontade. Por acaso nós não consultaremos o Deus vivo e verdadeiro? Nós vamos consultar os mortos ao nosso favor? Nós temos Deus ao nosso favor, louvado seja o nome do Senhor. É Ele que nos dá vitória, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitos aí prostrados diante de pessoas que estão consultando os espíritos dos demônios. Responde dessa forma: nós temos um Deus vivo e verdadeiro, é Ele que nós
procuramos, a Ele que nós consultamos. Aí Ele vai dizer: se não falar segundo esta palavra, nunca verão a alvo. Se nós não tiver de acordo com a palavra no coração, guardando o coração para responder a esses que querem fugir da verdade, com falso conhecimento, nunca veremos a salvação. Passaremos duramente oprimidos e famintos serão amaldiçoados. A situação dessa pessoa vai ser de desespero, de maldição. Uma vez Deus me deu uma vez não, acho que umas 2 ou 3 vezes, esse versículo para me ministrar. E havia uma pessoa que consultava, e ela começou a chorar, porque a casa dela estava em tormento, porque ela deixou de consultar o Deus vivo e verdadeiro para consultar o Espírito dos mortos. Mas nós temos o Deus poderoso que nos dá a revelação e nos dá a direção. E para encerrar, Paulo termina: e orai por mim, orai pela igreja, para que Deus nos dê ousadia, confiança em pregar o Evangelho. Seja vigilantes, vigiem, seja perseverantes, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo fala aos Filipenses que a oração ali nos livra da ansiedade. A paz pela presença de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração de toda ansiedade. Quando nós abrimos o nosso coração para Deus, quando nós buscamos a direção de Deus em toda a nossa situação, a sua presença ela nos conforta. Louvado seja o nome do Senhor.